Mais um vídeo começando aqui no canal Leitura Comics, seja bem-vindo! E esse vídeo é para falar de Mágico Vento, aproveitando que a editora 85 está publicando agora o personagem e também aproveitando que eu fiz as minhas leituras das primeiras quatro histórias do personagem e foram leituras que me cativaram muito, principalmente, pessoal, essa edição aqui, ó, que é a edição número 2 de Graphic Novels, que nada mais é do que as edições em formato maiores e em cores, ó. Eu tive contato recentemente com esses personagens Bonelli. Por quê? Eu tinha um certo preconceito, eu acho que muita gente assim deixa passar porque, pô, é faroeste, é muito diferente daquilo que eu consumo. E eu acho que essa falta de curiosidade de nossa parte acaba nos afastando muitas vezes de algumas boas leituras, né? E eu acho que foi o que aconteceu comigo e eu acho que acontece também com muita gente. Então assim, eu fui no evento da Milton na Garage Sale, inclusive eu falo em um vídeo anterior dessas aquisições, né? E assim, esse foi o formato que eu vi lá, né, no evento e que me chamou muita atenção, né? E eu peguei porque é o seguinte, eu acabei encontrando um amigo lá que falou, ó, cara, o personagem é muito bom, você não vai se arrepender, e esse formato aqui tá muito legal mesmo. Eu acabei, pô, cara, não, o formato realmente me chamou a atenção. Por quê? Porque ele era um Mágico Vento e muitos personagens Bonelli inicialmente eram publicados em um formato menor, inclusive até menor que o formato italiano, que é esse formatinho aqui, ó, né? Que não é um formato tão pequeno e, pô, até que é agradável sim, né? Ó, como vocês verem, esse formato aqui que eu tenho aqui em mãos, ele é um pouco maior, né? É quase, eu acho que é até maior que um formato americano, capa dura e em cores. Esse é o formato italiano. Então essa coleção de graphic novels aqui trouxe as mesmas histórias compiladas nesse formatinho italiano aqui, só que em cores. Então eu adquiri essa edição número 2 aqui, ó. Essa é a edição número 2. E aqui são compilados duas histórias, são mais de 200 páginas, certo? São histórias fechadas, mas assim, dá sequência, né, na jornada do personagem aí. Mas, pô, você pode comprar, inclusive eu não vi lá a número 1, eu comprei a número 2 e eu comprei a número 9, né, que foi a indicação de um amigo. Eu não quis comprar assim na sequência, porque eu sabia que eu já tinha informações de que eram histórias fechadas e que, pô, a leitura não, tipo, aqui são duas histórias. Você pode ler a primeira que, tipo, quando você for ler a segunda não vai ter aquela conexão direta, então não vai atrapalhar a leitura, né? Como vocês podem ver aqui, ó. As artes são muito bonitas. Eu já mostrei, inclusive, em um vídeo anterior. Esse aqui, que é o formato italiano também, ó, em preto e branco. Aqui é o seguinte, ó, a primeira edição e a segunda edição, certo? Então, essas duas edições aqui formariam a número 1 dessa edição em Graphic Novel, certo? Então aqui, primeiro eu adquiri essa, só que antes de ler isso aqui, eu queria muito ler o começo, então eu achei numa distribuidora aí, algumas edições do formato italiano. Então eu li a primeira edição, li a segunda, depois passei para essa, que é a continuação direta, certo? E, pô, cara, curti demais. A primeira história, ela é muito, muito boa mesmo. Curti demais, é a origem do personagem, né? Como tudo acontece. A segunda, eu não gostei tanto, mas também não chega a ser ruim, viu? Não chega a ser ruim, certo? Só que assim, cara, a leitura que me pegou mesmo, não por causa do formato em si, não. É devido ao roteiro mesmo. Lógico que o formato ajuda, e as cores também ficaram muito boas aqui nessa edição. Mas essas duas histórias aqui desse encadernado, cara, foram, ó, desse ano, tá? Entre as melhores leituras que eu já fiz, viu? Por isso, se você quer conhecer, assim, um personagem novo e quer sair um pouco desses super-heróis publicados pela Panini, né?
Então, cara, é a sua chance de conhecer um bom personagem e você vai gostar muito. Vai gostar demais mesmo. Eu me surpreendi com essa leitura e posso sim colocar entre as melhores leituras desse ano, hein? Essa aqui eu curti demais. As duas histórias, que é a Lei de Caridade e a Besta. Inclusive, na última história desse encadernado aqui, a Besta, ele enfrenta realmente um verme gigante, cara. E, pô, pra você ver que realmente sai um pouco daquele faroeste clássico, né? Então é bem diferentão mesmo, curti demais, demais. Então assim, eu vou mudar para... Vou falar um pouco mais sobre essa edição aqui e sobre as edições da editora 85, né? O que está sendo compilado lá. E vou falar um pouco sobre também a leitura que eu fiz aqui, o que ocorre de tão especial nessa edição aqui e nas outras duas ali, e falar um pouco também do personagem para que você tenha essa curiosidade de tentar também conhecer um bom personagem que talvez você esteja deixando passar por bobeira, cara. Então, vamos lá, vou virar a câmera e vamos conferir juntos. Então esse pessoal trouxe aqui para a prancheta para a gente dar uma folheada. Eu sei que eu já falei em alguns vídeos anteriores sobre essas edições, né? E o que você vai encontrar nessas histórias exatamente aqui do Mágico Vento? Agora que eu li, eu posso passar um pouco para vocês, né? Do que se trata. Cara, esse personagem aqui, o Mágico Vento, que é o nome indígena do Ned Ellis, né? Ele sofreu um atentado nessa explosão de trem aqui, ó, certo? Ele é um ex-militar, era do exército, então ele sofreu esse atentado e logo nessa primeira história aqui, a gente já se depara com o trem, né, todo destruído. E esse xamã Sioux, né, que é a tribo que ele vai acabar fazendo parte a partir desse momento aí, esse xamã encontra ele. Então ele salva o Ned Ellis, leva para a tribo, né? E lá ele é aceito e se torna um discípulo desse xamã, que é o Cavalo Manco, nome do xamã. E aí ele, a partir desse momento aí, ele passa a conviver com essa tribo Sioux. Eu acho que é assim que se pronuncia, né? Nessa edição aqui, cara, primeira edição, em preto e branco, a arte é muito bonita. Como eu já falei, a coleção de graphic novel, ela simplesmente compila essas edições e eles colocam cores, né? Colocam cores e é publicado em um formato maior, o que deixa ainda mais bonita a arte. Nós somos inicialmente apresentados ao personagem principal e ao seu parceiro na sequência aqui, né? Que é o Willis, conhecido como Poe, que tem um grave problema com álcool, né? E está sempre metido aí em algumas confusões, né? Ele é um repórter investigativo, certo? E a gente aqui, ó, já vemos ele meio que encrencado, né? E posteriormente, cara, ele vai dar de cara com o Ned, o Mágico Vento. E aí os dois iniciam aí uma parceria, né? Daqui, ó, os dois aqui. Ele acaba descobrindo, né, que ele era ex-militar e se tornam amigos. E ele começa a ligar os pontos porque o Poe, ele está investigando um empresário, né, que é o Howard Hogan, que é o responsável pela explosão do trem onde o Ned estava, né? Era um trem que transportava armamentos. Então o Poe começa a ligar os pontos. E aqui o Ned não lembra dos acontecimentos, ele não lembra
das coisas, né, que ocorreram anteriormente. Ou seja, esse empresário inescrupuloso aí, Hulk Hogan, ele é o responsável pelo nascimento do Mágico Vento, né? Porque a partir do momento da explosão ali, o Ned nasceu para uma nova vida aí. Então ele é treinado pelo Cavalo Manco. Ele se torna um tipo de xamã também, né? Com alguns poderes místicos. Não poderes tipo Harry Potter, entendeu? Mas com aquela coisa mais mística, tipo um médium, né? Assim, mais pautado na realidade, certo, pessoal? E aí, juntando essa coisa mística com o fato de ele ter sido um militar, né? De ele ser um militar, ele acaba se tornando um personagem muito cativante, cara. E eu gostei demais mesmo. Então, nessa história aqui, essa primeira edição é muito, muito, muito boa mesmo, né? Os dois companheiros aqui se encontrando e fazendo essa investigação aqui. Eu não vou dar muitos detalhes para o vídeo não ficar muito longo, tá ok? Então, na edição da editora 85, está sendo compilado 5 edições dessa aqui. A primeira é Forte Ghost, com a origem do personagem aqui, né? Aí vai ter essa aqui, Garras. E vai ter as 2 histórias que contém nesse encadernado aqui, que é a Graphic Novel, né? Certo? Vai ter as 2 histórias aqui e mais uma, porque são compiladas 5 histórias e são quase 500 páginas. E tá no valor de R$ 69,90, então tá um valor muito bom. Só que assim, eu não sei, eu acho que o tamanho não é esse formato aqui, é um pouco maior, né? Eu não lembro muito bem, mas eu vou colocar aí na tela para vocês. Não sei se vai ser preto e branco, eu dei uma olhada lá, mas não vi muitos detalhes sobre isso. Ó, nessa edição aqui vocês vão ver algumas coisas aqui sobre os autores, pessoal. Certo? Tá bonito. Essa edição da Mitos, eu acho que foi até a número 20. Não os encadernados em si, mas foi até a história número 20. Então a editora 85 ela está publicando a edição 1 e a edição 5, que compila mais 5 histórias, né? Que é da 21 em diante. Então a gente vai ter isso aí, certo? A edição da editora 85, como eu já falei, eu não sei se provavelmente vai ser em preto e branco, mas vai ser num formato um pouco maior, né? Então vai ser bem legal ter isso aí compilado. E são, se eu não me engano, 400, quase 500 páginas, cara. Que compilam 5 histórias cada, né? Então tá por um bom preço. Capa cartonada, papel offset, se eu não me engano. E é isso, cara. Aqui aqui nessa história, aqui nessa primeira história, pessoal, que é Lei de Caridade, os dois, primeiro assim, o Poe tá convivendo com os indígenas, né? Eu nem falei o que rola nessa segunda aqui, né? Nessa segunda história aqui, ó, ele simplesmente é uma história mais envolvendo a tribo dos Sioux aí, né? Envolve a história de um índio aí. E eu não curti muito não, né? Tem essa águia aqui logo no início roubando uma criança, ó. E aí tem toda uma parada mística aqui por trás disso aqui, tá bom? Mas não chega a ser ruim. É a mais fraquinha das 4 que eu li, certo? Mas é aquela coisa bem pautada ali. A história toda envolve a tribo dos Sioux aí, tá certo? Então, aí o Poe tá aqui convivendo com ele, nessa tribo, né? E aí, nessa terceira história aqui, que é a continuação dali, né? O Poe, ele acaba que decidindo ir para a cidade, né?
E aí, como ele está investigando o Road Hogan, ele acaba se metendo, olha ele indo embora aqui, ó. Ele acaba se metendo em apuros, né? E como tem toda essa parada mística aí com o Ned, com o Mágico Vento, então ele acaba indo de encontro ao Paul quando ele se mete em perigo. Então mais pra frente ele vai salvar o seu grande amigo aí, né? Porque nós somos apresentados aqui a Lei de Caridade nessa edição, que é uma benfeitora aí, né? Muito admirada pela população dessa área aqui de Chicago. Só que ela é envolvida com esse empresário aí, né? O Road Hogan, que é o grande vilão aí da história, né? E aí o Ned acaba tendo que ir salvar o seu amigo, que é pego aí pelos dois, ó, fica preso, certo? E uma história muito boa mesmo. Não vou dar muitos detalhes não, mas aqui, ó, ele tentando investigar e aí acaba se metendo em apuros, ó, a Lei de Caridade de Road Hogan aqui. Então eles têm um relacionamento aí, certo? E aqui, ó, que eu tô falando aqui, ó. O Ned aqui aparecendo para ele. Então tem essas questões mais puxadas para o lado místico, né? Aqui ele é pego, ó. Não vou até o final aqui para não dar spoiler, né? E essa que é a última história aqui desta edição, que é A Besta. Aqui, cara, é a melhor história que eu li da edição. As duas são ótimas, mas essa aqui me fisgou mais, viu? Que é A Besta, ó. Que é a capa, certo? Essa aqui, cara, muito boa mesmo. Esses vermes gigantes aqui, ó. Certo? Aqui os dois amigos, eles se deparam com essas três garotas aqui que vivem nesse trailer. Ó. São ex-dançarinas, aí os dois estão em sua jornada aí, né? E acabam se deparando com essas garotas. E elas estão querendo ir para uma cidade aí, onde o irmão desta garota aqui, que é dessa loira aqui, ó, acho que é Dana o nome dela, ele se encontra em outra cidade e elas estão a caminho dessa cidade aí, que é uma cidade habitada pelos Mormons. Os Mormons, que é um tipo de religião cristã. E aí em seguida, eles já são atacados aqui por uma tribo indígena, cara. Eu não vou lembrar o nome dessa tribo aqui, mas eles são atacados por essa tribo. O Poe acaba gostando de uma das meninas aí. O Ned, ele se envolve com esta garota aqui, ó. Eles acabam expulsando aqui os indígenas e aí se mandam para a cidade, né? E no meio do caminho aí acaba tendo outra batalha aí, mais tiroteio, certo? Mas eles conseguem se safar e eles chegam aqui na cidade e descobrem que o irmão que estava com esse maquinário aqui, ó, nessa época aqui, era uma época de muita busca por petróleo. Então, assim, as histórias, apesar de ter um pouco de fantasia, misticismo, você encontra muita coisa pautada na realidade. Nessa época aqui tinha muita procura por petróleo. Então isso aqui, ó, é retratado, certo? E então o irmão da Dana, ele acaba, mais pra frente é explicado, inclusive, como ele consegue construir esse maquinário aqui, né? E essas terras é tida como amaldiçoada justamente por causa desses vermes gigantes aqui, ó. E ele tá tentando perfurar esse poço aí e o verme ataca ele e acaba matando ele, certo? E aí quando elas chegam lá,
Os Mormons dão essa notícia triste, né? Cara, e o visual do Mágico Vento aí é muito da hora mesmo, né? Rio Pô é, de certa forma, engraçado. Então, eles chegando aqui, eles começam a investigar, ó, o local, né? E aí, cara, acontece a parte mais aventuresca, né, da história. Nós também temos aqui, sabemos um pouco do passado das meninas, ó. Inclusive o irmão da Dana aí entregou ela para um cara aí, né? Cara meio sádico, né? Ela é tipo uma prostituta, na verdade, as meninas aí, né? São meio aquelas dançarinas da época lá, né? Então esse irmão da Dana não era boa peça, não. Só que, pô, é família, né? Ela fica muito chocada com a morte dele. E podemos nos atentar também para a questão da arte aqui, pessoal, que é muito linda, colorido, fica muito legal, né? Tem umas artes que funcionam mais em preto e branco, mas eu gostei do colorido dessas páginas aqui. E aqui também, deixa eu ver aqui se eu encontro a página, cara. O Ned acaba se dando muito bem, porque... ó, eu acho que eu devo até ter passado, mas o Ned, cara, acaba tendo aqui umas ceninhas com a menina aqui, né? Deixa eu ver se eu acho. Ela acaba gostando muito do Ned e eles acabam tendo uma relação aqui, cara. Só que eu acho que eu... não sei se eu já passei da página, acho que sim, hein? Ou não. Enfim. Mas aí é muito legal ver que o personagem aí se deu bem com a garota, né? É uma relação ali de momento. E é isso, cara. Aqui, como vocês podem ver aí, são as cenas de ação, a luta contra os vermes. Bem legal, bem legal. É um faroeste bem diferente, né? Espero que tenham gostado do vídeo aí, certo? Se você não conhecia o personagem, ó, se você tiver a curiosidade, quiser se aventurar por novas leituras aí, essa é uma boa pedida. E agora você vai ter essa oportunidade aí com a republicação, né, pela editora 85. Eu acho que eu vou ter que comprar a primeira edição sim, porque tem uma das histórias que eu não tenho aqui, né? Mas aí, ó, eu tenho esse formato, tenho esse, e agora vai vir um novo formato aí, né? Então eu espero que tenham gostado do vídeo. Agradeço a todos que se inscreveram até o momento no canal. E, pô, pessoal, eu tô vendo aí que muita gente não está deixando aquela curtida. Então, pessoal, não custa nada, né? Deixa pelo menos um like aí. Agradeço a participação de todos e até o próximo vídeo. Valeu!